Olá, que a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida. Eu sou o pastor Jader Moura e hoje quero trazer uma breve reflexão sobre um texto maravilhoso da Palavra de Deus para a sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos de número 6 e 7, diz o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Esta é uma palavra maravilhosa da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Através dessa palavra, Deus traz uma orientação a todos os seus filhos. Aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre um assunto e um tema que é muito discutido em nossos dias. Quando ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma, ele se refere ao que nós chamamos de ansiedade. Você já ouviu falar sobre ansiedade? Você sabe o que é a ansiedade? Você, por algum motivo, já esteve ansioso? Está passando por esse momento de ansiedade? Está passando por uma crise de ansiedade? Está vivendo esta situação? Bem, a palavra de Deus, aqui em Filipenses capítulo 4, nos versículos que nós lemos, diz claramente que nós, que fazemos parte da família de Deus, que servimos a Deus e que somos seus filhos, não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Então, o que a Bíblia nos ensina acerca disso? Se não devemos estar ansiosos por coisa alguma, como podemos controlar essa ansiedade? Primeiro, precisamos entender que a ansiedade, ela é algo realmente natural, do nosso tempo. A ansiedade foi tratada como o mal do século. Alguns dizem que ela é a base de todas as neuroses e é a emoção ou o fenômeno mais penetrante do nosso tempo. E por conta disso, muitas pessoas estão realmente aprisionadas, estão aflitas, preocupadas, porque a ansiedade, ela é descrita como uma situação de apreensão, de insegurança, uma sensação de temor ou até mesmo uma inquietação, que é acompanhada por uma elevada excitação física e normalmente é também acompanhada por tremores, palpitação, sudorese e uma elevada pressão sanguínea. Com isso, a pessoa ela sente que o seu corpo está paralisando, está em choque, o corpo treme, o coração acelera, a pessoa começa a suar e não sabe o que fazer para aquela situação passar. Com isso, queridos irmãos, eu venho para lhes dizer que o nosso Deus, conhecendo a nossa natureza e sabendo da nossa fragilidade, está de braços abertos para nos ajudar nesse momento de insegurança, de apreensão e também de aflição. Na Bíblia Sagrada, a ansiedade ela é tratada de pelo menos duas maneiras. A primeira fala sobre
uma preocupação salutar, uma preocupação realista que todos nós temos. É algo absolutamente natural. A segunda situação é descrita como um estado mental de aflição ou angústia. E é justamente esse tipo de situação ou de emoção ou de estado que deve ser evitado por cada um de nós. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, se dizia preocupado pelos irmãos. Aqui não se trata de uma aflição mental ou de uma angústia que leva a pessoa a uma ansiedade prejudicial, negativa, que afeta o seu corpo, sua mente, seu psicológico e até mesmo a sua saúde espiritual. Aqui Paulo está falando de uma preocupação natural que todos nós temos pelo nosso filho, filha, irmão, pai, mãe, amigos, pela nossa própria vida, né? E coisas do nosso cotidiano. Não é aquela preocupação que vai lhe paralisar, que vai lhe afligir, que vai lhe destruir. É uma aflição, uma preocupação realista, importante para tomarmos as devidas precauções. Em Filipenses capítulo 2, versículo 20, também Timóteo se dizia preocupado com o bem-estar físico e espiritual dos irmãos. Portanto, a preocupação realista ou a ansiedade salutar não é condenada pela palavra de Deus. No entanto, a Bíblia condena essa preocupação ou esta aflição mental que traz prejuízos para a nossa vida física, emocional, psicológica e espiritual. E aqui no texto, Paulo fala justamente sobre esse tipo de ansiedade que traz inúmeros prejuízos para a nossa vida. E é por isso que ele diz que não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Ou seja, essa aflição, essa angústia, essa apreensão, esta falta de segurança, este temor não pode acompanhar as nossas vidas, não pode assumir o controle da nossa mente e do nosso corpo. Mas então, o que devemos fazer para não chegarmos a este nível? Veja que aqui ele diz, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? De Deus. Ou seja, é necessário, primeiro, confiar em Deus. Saber que Deus está no controle da nossa vida e que Ele não perdeu o controle da história e nem da situação, independente do momento em que estamos vivendo. Sabemos que estamos num período de crise, de angústia, de aflição, de incerteza, mas devemos continuar confiando em Deus. Portanto, a fé aqui é uma ferramenta indispensável para não vivermos uma vida ansiosa ou controlada pela ansiedade. Outra ferramenta importante é que isso deve nos levar à comunhão com Deus. Ele diz que devemos apresentar a Deus toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações através da oração. A oração aqui é fundamental para nos relacionarmos com Deus, para termos intimidade com Deus e para vivermos uma vida de paz com Deus e também com os nossos irmãos. E o versículo 7 descreve o resultado daquele que confia em Deus e daquele que vive uma vida de oração. Quando ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, em outras traduções dizem, e vossas mentes em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Quando confiamos em Deus, quando vivemos uma vida de oração e quando temos o prazer de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, o resultado é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, passa a guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quando se fala de coração, fala de sentimentos, emoções, desejos, vontades, pensamentos, né? Mente.
raciocínio. Portanto, a paz de Deus, ela guarda todo o nosso ser, quando confiamos na sua palavra e quando vivemos uma vida de constante oração. Meu querido, minha querida, não fique ansioso, não fique preocupado. Confie em Deus, confie na palavra dele, viva uma vida de consagração, leia a sua palavra e experimente esta paz, uma paz maravilhosa, uma paz extraordinária, que somente aqueles que têm Deus conseguem experimentar. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em Cristo Jesus. Um forte abraço.